Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidadas Adriana Mendes e Amanda Brito, ambas pesquisadoras e integrantes do coletivo Vote Nelas, de São Paulo, que se espalha hoje por todo o Brasil, evidentemente com foco na mulher com atividade política. E eu deixei como indagação exatamente essa proporção, né? 15% do Congresso Nacional apenas, né? De mulheres, mas isso não representa efetivamente a participação da mulher no poder de forma geral? Não. Vocês? Não representa. Talvez não chega nem isso, né? Não. Como eu sempre costumo falar, nós somos 52% da população brasileira e mãe do resto. E muitas vezes nem esse restante, o marido, o filho, não vota na mulher. Então, machismo, misoginia. Misoginia. E a gente olha para o Congresso, e quando surge a nossa angústia do Vote Nelas, que precisa ter mais mulher, a gente olha para o Congresso, o que a gente vê lá? Homem branco. Isso é o Brasil? Não. Claro. O Brasil é a maioria de negros e a maioria de mulheres. E por que tem tanto homem branco lá? Nada contra os homens brancos, mas vamos, né, dar uma dividida nisso, vamos colocar igualdade de gênero, é isso. Porque a mulher, ela vai saber votar no que a gente precisa, os projetos de lei que vão representar as mulheres, elas vão ter muito mais sensibilidade para isso. Tem uma pauta, né, específica das mulheres brasileiras, né? Até por conta dos fenômenos não, né, da cultura da violência. E combater a misoginia, o machismo, é também estando nesses espaços onde as mulheres podem dizer, olha, nós não estamos só aqui por causa das nossas pautas que são importantes. Nossas pautas são importantes sim, mas nós somos mães, nós podemos falar sobre os filhos, sobre a infância, sobre o cuidado da criança, e precisam de leis para isso. Então, é olhar o ambiente como um todo. Sobre a educação, não dizem tanto que a educação é responsabilidade da mãe, fazem muita piada com isso, né? A culpa é da mãe. Né, como se o pai não tivesse a participação, um outro membro... Esse é o pai mais culpado. Essa criança não tem mãe? Exato. A criança está aprontando alguma coisa, essa criança não tem mãe? Né? Tem, mas e o pai? E ocupar um espaço público é também dizer sobre isso, né? Então vamos compartilhar experiência, vamos olhar para a mulher de uma outra maneira. Né? Então, quando uma mulher está num espaço público, quando ela está numa cadeira ali no parlamento, sim, nós precisamos das mulheres para defender um pouco, falar um pouco sobre as nossas questões, mas também dizer, olha, as mulheres estão preparadas para falar sobre tudo. A Adriana levantou um tema que é interessante, né? Quer dizer, as mulheres representam 52% da população brasileira e são mães de todos os brasileiros. Mas e aí? Quer dizer, o machismo não começa com uma mãe? Talvez, eu acho que as mães... Não, essa geração está mudando, até porque muitos casais separados, então a mãe já está criando de um jeito, você tem que se virar. Mas eu via isso, eu sou filha única, então não tive muitos problemas de ver os meninos não fazendo, mas eu via na casa das minhas amigas. As meninas acordavam e já arrumavam a cama. Os meninos saíam, a mãe ia lá e arrumava a cama para o menino. Então, em casa já tem isso mesmo, que trabalho doméstico é para mulher, tinha. Eu estou vendo diferença nessa geração, da que eu educo minhas filhas e das pessoas da nossa idade, os adolescentes agora dividem bem mais. Então, eu estou sentindo essa mudança. Só que, como a gente falou, o Brasil ele é muito grande, muito diverso. Também não é em toda a região do Brasil que é assim. Porque tem menino que vai fazer lavar a louça, nossa, mas isso é coisa de mulher. Eu faço isso minha vida toda e aprendi com meu pai, que não era exatamente um sujeito de visão feminista de mundo, mas era um cara que tinha uma sensação, um senso de justiça muito bom. Na minha família já foi bem diferente, eu sou a caçula de 2 irmãos. Somos 5 em casa. E aí lá em casa tudo sempre foi muito compartilhado, assim, né? Não tinha essa coisa de, a Amanda que vai lavar a louça e você vai lavar o quintal. Não, a gente tinha escala de serviço doméstico compartilhado e rotativo. Só que toda vez que me vem essa questão da estrutura familiar e de como nós podemos, dentro de casa, começar a mudar esse pensamento, né? A juventude tem tratado isso, tem olhado para isso de uma outra maneira do que nós fomos criados, mas é importante também dizer, olha, você que foi criado nessa estrutura, agora você pode mudar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter um olhar diferente sobre a atuação da mulher e o posicionamento da mulher na sociedade. Mudando, inclusive, também a visão da própria mulher, né? Então, e até a forma de falar, né? Eu ajudo a minha mulher no serviço doméstico. Não, você não ajuda, você tem que dividir. Eu ajudo a minha mulher na criação dos filhos. Não, é compartilhar, né? Você tem que criar junto, não é dividir. E assim, a gente percebe às vezes, também eu já conversei muito com a Amanda, homens que vão na reunião dos filhos. Nossa, esse homem, por que não vem a mãe? Acham estranho quando é um homem que participa mais. E tem mulheres que têm horário fixo, trabalho das 9 às 7, e o marido tem uns horários mais alternativos, então ele participa mais.
ele também sofre, porque, nossa, esse daí é a mulher que trabalha, ele fica em casa com os filhos. Tem isso ainda, e mulheres às vezes pensam isso. 30% você acha pouco, né? Eu acho pouquíssimo. E aí, o que fazer? Pouquíssimo. Então, em São Paulo, uma juíza, a Vera Tiberti, ela, uma vez também numa conversa com acadêmicas, falou assim, não, porque a gente precisa mudar isso, porque 30% estavam querendo acabar, né, com essa cota de gênero. Ela, não, vamos ter que fazer alguma coisa para mudar. E chamaram alguns coletivos, o Vote Nelas foi chamado, e nós começamos reuniões em maio do ano passado, elaboramos projetos de lei. Eu sou jornalista, eu aprendi muito com isso, porque eu não sabia que pode haver uma ação popular, contando que tenha 1.700.000 assinaturas. A lei né? da ficha limpa se origina disso. Sim, então, mas eu não sabia que a gente podia elaborar, porque foi elaborado num conjunto, foi uma elaboração coletiva dos projetos de lei. E está pedindo 50% das cadeiras para mulheres, sendo 25% para mulheres negras, já que 27% da população brasileira é de mulheres negras. Então, é a maior população brasileira, é o que menos nós vemos em assembleias, em Câmara. E aí esse projeto foi lançado em São Paulo. Assim que nós lançamos o projeto, nós começamos a divulgar pelo Brasil. Olha, foi o grupo de WhatsApp, em um dia já tinha um grupo com 200, mais 200, aí nós começamos a separar por estados. Aí tem Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. É uma estrutura de embaixadoras, chama Mais Mulheres na Política. E aí nós montamos a estrutura de embaixadoras até mesmo porque nós precisamos entender que quando nós falamos sobre mulher, de qual mulher nós estamos falando, né? Quando nós viemos para o Nordeste, nós também precisamos olhar a mulher do sertão, a mulher da cidade, a mulher do Sudeste, a mulher do Extremo Sul. A gente precisa olhar, o Brasil é muito diverso nesse sentido, né? Então, de fazer essa divisão é compreender também qual a expectativa e quem são essas mulheres. Não tem como a gente impor um perfil de mulher. Por isso que o suprapartidarismo, o Vote Nelas, que é um coletivo... mais oriental, ou horizontal, né? O Vote Nelas, horizontal, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, nós temos... Se é uma coisa que unifica a visão do brasileiro, é a história de precisamos de uma lei para tudo. E a gente resolve tudo com lei. Aí se aumenta essa proporção para 50%. E para fazer cumprir essa lei, a gente não conseguiu os 30%, deu no que deu. Então, porque na minha visão, tá? Isso é uma visão pessoal, não estou falando pelo Vote Nelas, falta mostrar para essas mulheres a potência política que ela tem. Falta nós irmos a esses lugares e falar com essas mulheres, porque eu tive agora, a semana passada no Espírito Santo, para apresentar a jornada da candidata. Tinha algumas pré-candidatas, algumas vieram falar comigo, nossa, aquilo que você falou, eu acho que eu tenho esse perfil. Então, elas não sabem que elas têm um perfil para candidata. E na pesquisa, o que aconteceu? Mesmo mulheres que até já vêm de uma família de políticos, quando ela chega e fala, eu vou ser candidata. Mas por quê? É tão difícil. Você quer entrar nesse mundo mesmo? Quem é político fala porque é difícil, não é um caminho fácil. E quando a pessoa não tem a ver, não vem de uma família, mas está numa militância, mas para quê? Isso é coisa de homem. Então já tem a primeira barreira já é familiar. E depois que ela entra na campanha, são várias barreiras também de gênero mesmo, falando de beleza. Ninguém fala quando o candidato é bonito, você vai ter meu voto porque você é bonito. Você não ouve pode ser que exista, pode, mas não é comum. A maioria das mulheres ouve acontece, isso. Viu? Mas aí não, a gente acontece. precisa fazer o recorte dos 30% e dos 50% que nós estamos tratando. 30% é a obrigatoriedade do partido. E aí é o 30% de investimento em mulheres, de que tem que ter candidaturas femininas. Partidários, Recursos partidários, do fundo partidário eleitoral. destinado à mulher. O PL que nós estamos tratando aqui é de cadeiras. Então, assim, você tem que eleger 50%. Né? É como a gente pode trabalhar isso. Parece que a Bolívia está mais ou menos a Bolívia, Sim, né? Nessa a Bolívia. proporção, né? A Bolívia. E é interessante, viu, gente? Todas as pesquisas que a gente vê sobre satisfação, sobre felicidade das nações, assim, identificam que os países mais felizes, as mensurações são matemáticas e estatísticas, eles são de mulheres em paridade com os homens no poder. Dá para explicar isso? O que é consequência do quê? Olha, eu acho que quando se trata disso, de você se reconhecer dentro de um espaço, né? E não só, quando a gente viu na pesquisa que as mulheres diziam, esse espaço, eu não vou para a política porque esse espaço não é para mim, é majoritariamente de homens, como eu vou estar lá, como eu vou fazer com a minha família, como eu vou fazer com a minha estrutura como mulher, dona de casa. E eu acho que quando a mulher está lá,
quando ela chega lá, ela fala, poxa, eu sou mais do que a dona de casa. Eu sou mais que uma mulher que só põe um filho no mundo. Eu sou uma pessoa, eu me reconheço como cidadã. Eu acho que esse olhar muda e esse conforto, essa alegria vem disso, de ter mais espaço para viver, de uma escolha, de não ter tido assim, você só pode escolher A, B ou C. Não, você pode escolher o que você quiser. Inclusive levar a condição da mulher para esses espaços. A gente falou isso no almoço, né, que a gente participou hoje, porque as mulheres são mães, elas não vão deixar de ser mães para participarem da política, elas têm que levar essa condição materna para lá. Como é ser mãe e estar aqui no mercado de trabalho, e estar legislando, é um espaço até para criança também, por que não? Um espaço baby lá na Assembleia, que elas possam levar, como tem em algumas escolas, né, que as profissionais podem levar bebês e amamentar. É levar essa discussão, porque é uma responsabilidade muito grande da mulher, a primeira infância. Eu acho que o homem pode dividir tudo, mas aquela primeira mesmo, amamentação e tal, mas não queremos que a mulher deixe isso de lado. Mas também isso não pode ser algo que a afaste de todo o resto. Ah, não, porque agora eu tenho que me dedicar esses 2 primeiros anos de vida só para o meu filho. Não, você pode se dedicar para o filho e para o resto também. Vocês da pesquisa devem ter identificado algum ponto específico que consiga atrair a mulher para a atividade política, né? Daqui a pouquinho vocês vão dizer. Eu só quero fazer uma observação aqui. Tem uma frase muito boa do Rubem Alves sobre a política. Ele disse que a política pode ser a mais nobre, né, das vocações e a mais vil das profissões. Pode, não deve. É outra história. A gente volta daqui a pouco.